Sabe como uma empresa consegue transformar um cliente qualquer em um cliente fiel, daqueles que defendem a marca? Pois é, isso não acontece por acaso não. Existe um método, quase um mapa para isso, e é exatamente sobre ele que a gente vai conversar hoje. Toda empresa, claro, quer manter seus clientes, mas aí surge um dilema. É simplesmente impossível tratar todo mundo igual. Os recursos, o tempo, a energia, tudo é limitado. O esforço precisa ser inteligente. Então, como é que uma empresa decide para quem dá mais atenção? E é aqui que está o pulo do gato. Tentar agradar todo mundo da mesma forma e na mesma intensidade, geralmente, acaba não agradando ninguém de verdade. As empresas mais espertas já sacaram que o segredo é focar a energia nos clientes certos, mas também da maneira certa. Ok, então vamos lá. Se o problema é saber em quem focar, a solução pode estar numa estrutura que já foi testada e aprovada. Vamos conhecer o Framework IDIC, que é basicamente um passo a passo para construir esses relacionamentos que realmente valem a pena. Pensa no IDIC como se fosse o plano de jogo de uma empresa, sabe? É um processo pensado para entender os clientes num nível muito mais profundo e, a partir daí, construir uma lealdade que vai bem além de uma simples compra e venda. Então o framework se divide em 4 etapas bem claras. Primeiro, identificar. Depois, diferenciar. Aí vem a interação e, por fim, a customização. Uma coisa leva a outra. Hoje, a gente vai focar bem nas 2 primeiras, que são a base, o alicerce de tudo. Vamos começar pelo começo, então. O primeiro passo é basicamente a fase do quem é quem. Antes de fazer qualquer coisa, a empresa precisa saber com quem ela está falando. Parece óbvio, né? Mas é aqui que toda a estratégia começa a tomar forma. E o mais interessante é que a maioria das empresas não começa do zero. Elas já têm, muitas vezes sem perceber, uma verdadeira mina de ouro em mãos. Seus próprios bancos de dados de clientes. É só pensar em quantas vezes a gente se cadastra num site, participa de um programa de fidelidade, as pessoas fornecem nome, idade, contato e por aí vai. Todas essas informações básicas vão direto para o banco de dados e já criam uma primeira imagem daquele cliente. Tá, mas e quando isso não acontece? Imagina um varejista, uma loja onde muitos clientes simplesmente entram, compram e saem, de forma anônima. Como identificar alguém sem saber nem o nome da pessoa? A resposta está nos padrões. Mesmo sem um nome ou um CPF, o histórico de compras de alguém, o que essa pessoa compra, quando, com que frequência, nossa, isso desenha um retrato muito claro das suas preferências. A própria compra já é uma forma de identidade. Certo, fase 1 concluída. Os clientes foram identificados. Agora a gente sobe um degrau e entra na segunda etapa, a diferenciação. É aqui que as escolhas estratégicas começam de verdade. É hora de olhar para aqueles dados e começar a separar o joio do trigo. A lógica é bem simples, e essa analogia com a jardinagem é perfeita. Ninguém rega um cacto do mesmo jeito que rega uma samambaia, certo? Com clientes é a mesma coisa. Uma empresa não pode tratar um cliente super valioso da mesma maneira que um cliente que aparece uma vez na vida. Diferenciar é essencial. E essa diferenciação costuma acontecer em 2 eixos principais. O primeiro é o eixo do valor, ou seja, o quanto um cliente realmente vale para o negócio. E o segundo é o das necessidades, o que aquele cliente ou aquele grupo de clientes especificamente quer ou precisa da empresa. Ah, mas medir o valor de um cliente parece fácil, né? É só ver quanto a pessoa gasta. Mas na prática o buraco é bem mais embaixo. A questão não é só o quanto de dinheiro entra, mas qual o valor líquido que aquele cliente traz. Por exemplo, se a gente olhar só para a receita, pode cair numa armadilha. Um cliente que gasta muito, mas que ao mesmo tempo exige um suporte imenso, liga toda hora, reclama. O custo para servir dele é altíssimo. Por outro lado, calcular o lucro exato por cliente também é um baita desafio, por causa dos custos que são compartilhados. É uma análise bem delicada. E além do valor financeiro, tem as necessidades. Esse é um outro jeito super importante de diferenciar. Muitos clientes podem estar super felizes com o produto padrão, o arroz com feijão, mas outros podem ter necessidades muito específicas. Identificar esses grupos é o que permite criar ofertas mais certeiras. Então, depois de passar por esses 2 primeiros passos, qual é a grande vantagem? O que muda? Basicamente, tudo se resume ao poder do conhecimento. É a diferença entre operar no escuro, na base do achismo, e tomar decisões com base em dados, em informação de verdade. No fim das contas, o ponto-chave é esse. Quando uma empresa identifica e diferencia seus clientes, ela para de adivinhar o que eles querem. Ela começa a poder modificar suas ofertas, sua comunicação, tudo, para atender quem realmente importa, do jeito que eles precisam. É a base para construir um relacionamento de verdade.
Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente refletir. Essa capacidade de entender os clientes em um nível tão profundo, tão detalhado, é uma ferramenta de negócio poderosíssima. Mas, e do nosso ponto de vista, como clientes? Onde termina a personalização que ajuda, que é útil, e começa aquela vigilância que se torna intrusiva? É uma linha bem tênue, né? Fica aí a reflexão.